Etapa 2, Jornada com o Livro do Céu. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Fiat. Agradecendo o Senhor por mais um dia, por mais esta oportunidade, louvando e bendizendo por todas as graças, por todos os benefícios que Ele nos concede em mais um dia, de estar na Sua presença, de estar junto dEle, de poder estar acessando esses escritos tão preciosos, que são as manifestações do seu próprio coração, contidos no livro do céu. E hoje, um dia mais que especial, dia de São José, esposo da Santíssima Virgem Maria, dia do nosso pai também, José, assim como pai adotivo de Jesus, também tem essa paternidade espiritual sobre nós, assim também como a Santíssima Virgem, sobre a igreja. Ele é patrono da igreja e nós louvamos e bendizemos o Senhor também pela vida de São José. São José, providenciai. E vamos continuando aqui. Volume 12 dessa etapa 2, capítulo 28, 6 de dezembro de 1917. Por que a Jesus jamais podem agradar os atos feitos fora do seu querer? Depois de ter recebido Jesus no sacramento, estava dizendo: beijo-te com o beijo do teu querer. Tu não estás contente se te dou somente meu beijo, senão que queres o beijo de todas as criaturas. E eu, por isso, te dou o beijo em teu querer, porque nele encontro todas as criaturas, e sobre as asas do teu querer tomo todas as suas bocas e te dou o beijo de todos. E enquanto te beijo com o beijo de teu amor, a fim de que não com o meu amor te beije, senão com o teu mesmo amor, e tu sintas o contentamento, as doçuras, a suavidade do teu mesmo amor nos lábios de todas as criaturas, de modo que, atraído por teu mesmo amor, te faço a dar teu beijo a todas as criaturas. Mas quem pode dizer as minhas loucuras que dizia ao meu adorável Jesus? Então, meu doce Jesus me disse: minha filha, como me é doce ver, sentir a alma em meu querer, sem que ela a perceba, se encontra nas alturas de meus atos, de minhas orações, do modo como eu fazia estando sobre esta terra. Se põe quase a meu nível.
Eu, em meus pequenos atos, encerrava todas as criaturas, passadas, presentes, futuras, para oferecer ao Pai atos completos em nome de todas as criaturas. Sem sequer um respiro de criatura me escapou de ficar fechado em mim. De outra maneira, o Pai poderia ter encontrado exceções em reconhecer as criaturas e todos os atos delas, por não ter sido feitos por mim, nem saído de mim. E poderia ter me dito: não fizestes tudo, nem por todos. Tua obra não está completa. Não posso reconhecer a todos, porque não a todos os reincorporastes em ti. E eu quero reconhecer só o que fizestes tu. Por isso, na imensidão do meu querer, de meu amor e poder, fiz tudo e por todos. Então, como posso gostar das demais coisas, por mais belas que sejam, fora de meu querer? São sempre atos baixos e humanos e limitados. Em troca, os atos em meu querer são nobres, divinos, sem termo, infinitos. Qual é o meu querer? São semelhantes aos meus e eu lhes dou o mesmo valor. Amor e poder de meus mesmos atos. Os multiplico em todos. Estendo-os a todas as gerações, a todos os tempos. Que me importa que sejam pequenos, são sempre meus atos repetidos e basta. E além disso, a alma se põe em seu verdadeiro nada, não na humildade, na qual sempre se sente algo de si mesma, e como nada entra no todo e obra comigo, em mim e como eu, toda despojada de si, não prestando atenção nem ao mérito nem ao interesse próprio, mas toda atenta em dar-me satisfação, dando-me domínio absoluto em seus atos, sem querer saber o que faço com eles. Só um pensamento a ocupa, viver em meu querer, pedindo-me que lhe dê tal honra. Eis porque a amo tanto, e todas as minhas predileções, meu amor, são para esta alma que vive em meu querer. E se amo as demais, é em virtude do amor com que amo esta alma e que descende dela, tal como o Pai ama as criaturas em virtude do amor com que me ama a mim. E eu, como é certo o que tu dizes, que em teu querer não se quer nada, nem se quer saber nada. Se quer fazer algo é só porque fizeste tu. Sentes-te o desejo ardente de repetir as tuas coisas. Todo o resto desaparece. Não se quer fazer mais nada. E Jesus, e eu a faço fazer tudo, e lhe dou tudo. Porque a Jesus jamais podem agradar os atos feitos fora de seu querer. Aqui o Senhor vem trazendo para nós essa informação de que todos os atos, todas as coisas que nós, seres humanos, fazemos, por mais lindas que sejam, por mais belas que sejam, por mais benéficas que sejam, se forem feitas apenas dentro da vontade humana, apenas como um ato humano, apenas como um ato nosso, para ele não tem valor nenhum. Só tem valor para ele aquilo que é feito dentro do querer dele, dentro da sua santíssima vontade, que é feito dentro da divina vontade. É um conhecimento novo, que inédito para a maioria das pessoas, para mim até pouco tempo também. Não tinha noção dessa verdade, de que atos virtuosos, atos que muitas vezes vamos fazendo, achando que estamos fazendo o melhor para Deus, ao fazer para as pessoas, ao fazer atos de virtudes nessa terra,
se eu tinha, né, e a maioria das pessoas tem essa ideia de que estava agradando a Deus, mas de alguma forma a gente agora sabe que através dessas revelações que esses atos para ele não têm valor. São atos humanos bons? Pode ser, mas para Deus não tem efeito, não tem valor, porque está fora da sua santíssima vontade. Ah, mas fazer atos de virtudes não é fazer a vontade de Deus? Sim, é fazer a vontade de Deus. Só que o que o Senhor quer para este tempo, que Ele quer a partir desse trabalho que Ele iniciou com a Luísa Picarreta, a partir desse Fiat fundado nela, depositado nela, dessas verdades contidas no livro do céu. O que Ele quer é que a sua vontade não seja apenas feita, cumprida, mas que tudo seja feito dentro da sua vontade. Então não é mais fazer a vontade de Deus, é viver a vontade de Deus. É viver na vontade de Deus, não é mais os atos que eu faço, que a criatura faz fora de Deus, para agradar a Deus, mas são atos que a criatura faz, mas Deus fazendo nela. Então, externamente vai aparecer os atos da criatura, mas internamente é Deus quem está fazendo. É a divina vontade quem está operando, quem está reinando. É uma vida interior. Se a gente ficar pensando que essa realidade de a diferença entre fazer e viver na vontade divina vão ser atos externos que a gente precisa praticar para Deus ver, a gente também está se enganando, porque Deus vê dentro da gente, Deus vê lá no interior. Por isso que Ele não considera aquilo que nós fazemos externamente para que Ele veja. Ele considera aquilo que nós fazemos internamente, onde que só Ele pode ver, só Ele acessa o nosso interior, dentro de nós. Então, toda é uma vida de interioridade, é uma vida de intimidade, uma vida de relacionamento com Ele, onde Ele é quem faz. E isso se torna agradável para o Senhor, porque Ele que tem o posto de comando, o posto de reinado, o posto de governo na nossa vida e nos atos que nós fazemos. Então isso vai tornar os atos, mesmo aqueles mais pequeninos, mais insignificantes aos olhos humanos, para Ele vão se tornar atos grandes, porque foram feitos por Ele mesmo dentro da alma. E Ele faz a comparação que assim como na humanidade dele, Ele fez Ele perpassou todos os atos de todas as criaturas, do presente, do passado e do futuro. Toda a nossa vida, uma coisa que a gente precisa aprender, toda a nossa vida já foi vivida por Jesus. Ele já passou por todos os atos, Ele passou pela nossa vida na humanidade dele. Como isso é possível? Não dá para caber na nossa cabeça. Então não vamos tentar compreender como que se deu isso, como é que Ele fez isso. Apenas a gente crê. Se Ele disse que fez, se Ele disse que viveu já a nossa vida, se Ele diz já num dos trechos que Ele deu um Jesus para cada um de nós, Ele viveu isso durante os 33 anos dele sobre a terra, Ele passou a vida de todas as criaturas, todas, nenhuma escapou, todas foram gestadas, foram geradas dentro do ventre de Maria juntamente com Ele, e depois em toda a sua vida, do respirar dele, da batida do coração dele, de tudo que ele viveu para viver a nossa vida, para viver por nós, para refazer todos os atos que nós fazemos e faremos ainda, que não dá glória para Deus. Ele refez todo, ele fez, na verdade. Nós é que estamos agora repetindo a sua vida. A maioria esmagadora das pessoas vive uma vida de inconsciência dessa realidade. A partir desses conhecimentos, a gente vai tomando consciência
do que realmente é a nossa vida, o que significa a nossa vida de seres humanos, o que é. E está descrito no livro do céu, o propósito da criação, é o chamado que Deus faz nesses conhecimentos, chamando-nos ao retorno da originalidade do qual nós fomos feitos, criados, para assumirmos o posto e a finalidade dessa vida de cada um de nós. E ao tomarmos consciência, vamos ali todos os nossos atos. Claro que a gente não vai fazer tudo que a gente vai fazer durante o dia. A gente vai estar consciente. Nossa, agora eu estou agora preparando o almoço para minha família. Aqui é Jesus preparando a mim. Eu não vou ter condições de ter essa consciência o tempo todo de estar ali. É Jesus que está fazendo em mim. Mas a gente já faz todos os dias, logo pela manhã, logo que a gente acorda, a gente faz o ato preventivo, que é essa oração que a gente faz quando iniciamos as meditações. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as ações de graças que cada criatura lhe deve, e fazer as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Ao rezarmos esta oração, já estamos ali entregando conscientemente, já fazendo na intenção de tudo que a gente for fazer durante o dia, sejam feitas na divina vontade. Entregamos a nossa vontade humana para Ele e que tudo que fizermos seja na divina vontade, que seja Ele operando em nós. E assim a nossa vida vai se dando durante o dia, mas a gente tem essa consciência, porque a gente entrega de forma livre, mas de forma consciente, que tudo que nós vamos fazer, inclusive agora, exatamente nesse momento que estou fazendo, é na divina vontade. Então esse ato de fazer a intenção, como que é que acontece essa transformação de um ato humano num ato divino? É mistério. A gente apenas acredita. Se o Senhor diz que é, fiat, é. E ponto final. A gente crê e não questiona o Senhor. Claro que a gente vai na conversa com Ele e é importantíssimo que nós tenhamos relacionamento com Deus, porque uma vida, ela é um relacionamento. Não tem como a gente conviver com uma pessoa sem que haja ali o relacionamento. Como que seriam duas pessoas que não se comunicam, viverem juntas sem se comunicar? Então não é uma vida juntos, não é uma única vida. A vida na divina vontade é uma única vida, é a vida de Deus na nossa vida. Não é eu que vive, o Senhor que vive, não. Isso é fazer a vontade de Deus. É Deus que vive em mim, é Deus que opera em mim. E para essa vida se desenvolver, para se desenrolar, é necessário esse relacionamento, é necessário as conversas. Aí a gente vai conversando com o Senhor para que Ele vá nos revelando à medida que Ele quiser manifestar, Ele vai abrindo a nossa inteligência, vai abrindo o nosso entendimento para nós irmos compreendendo melhor aquilo que Ele está falando, aquilo que Ele está comunicando, aquilo que Ele está fazendo, para Ele ir revelando para nós um pouco mais claramente, para facilitar para nós essa vida dele em nós. Várias verdades já estão contidas nesses escritos, mas muitos deles para nós ainda está muito velado e aparece muito ainda incompreensível, como nessa realidade.
Como assim que ele fez, viveu todos os atos humanos? É conversando com ele que a gente vai encontrando muitas respostas. Ele vai nos abrindo, mas muitas das coisas que ele vai nos abrindo, nós vamos compreendendo lá na nossa alma, lá na nossa inteligência, mas algumas dessas coisas dificilmente a gente vai conseguir verbalizar, expressar de forma concreta, de forma real, de forma que as outras pessoas possam compreender, porque muitas e muitas coisas vão ficar numa compreensão interior, uma compreensão dentro da gente, mas que a gente não vai ter palavras humanas para expressar. Então, é uma vida que a gente precisa desejar ter, que a gente precisa desejar que aconteça conosco e cada um na sua. Ele falou que é assim, eu aceito, eu acredito e vou viver essa vida. Ele vai viver essa vida em mim e vai me dando, no decorrer do dia, ele vai me dando elementos que vai me comprovando isso. Então, os elementos vão vindo, vão aparecendo, vão se abrindo diante da nossa inteligência para a gente ir compreendendo. E o que é importante quando ele fala aqui que tudo que ele fez em nosso nome foi para que nós fôssemos reconhecidos diante de Deus, porque nada vai se apresentar diante de Deus sem que passe por Jesus. Nós perdemos essa originalidade de filhos lá no Éden. Então precisou que ele viesse para refazer. Então Deus olha para nós através de Jesus. Nós precisamos ter essa consciência. Ele fala num dos trechos que se não fosse por isso, a humanidade já não existiria mais, já haveria sido destruída. Mas como Jesus viveu a nossa vida já, e tudo que de nós passa por Jesus, então quando Deus olha a terra, Ele olha através de Jesus, Ele vê Jesus. Então é preciso que nós conheçamos isso e assumamos essa realidade para que realmente, no momento, Deus possa realmente ver Jesus em nós. E essa realidade de Deus ver Jesus em nós é assumir a vida que Ele viveu, assumir de forma consciente e repetir a vida que Ele já viveu por nós, repetir os atos, porque a gente deve isso para Ele. Ele já pagou a dívida nossa para o Pai. Então o Pai olha para nós e vê Jesus. Então o Pai já está satisfeito porque Jesus satisfez o Pai por todos nós, por cada ser humano que existiu e existirá sobre a terra. Jesus já reparou, mas agora a dívida é com Ele, a nossa dívida é com Jesus. Então por isso que nós precisamos dar a nossa vida para Ele usufruir daquilo que Ele conquistou na sua humanidade. Então a nossa vida foi conquistada por Jesus na humanidade dele. Ele conquistou a nossa vida. Se a nossa vida existe, foi porque Ele conquistou. Então a nossa vida está nele. Compreender, aprender isso, na verdade, em primeiro lugar, aprender, conhecer isso, saber disso, tem que fazer toda a diferença na nossa vida. Não pode mais ser igual era antes. Se até então a gente não sabia dessa informação, a partir do momento que a gente toca nela, não dá mais para a gente considerar a nossa vida como a gente vivia lá antes. Não tem mais como. É uma verdade que ela precisa ser aberta, iluminada na nossa mente, dentro de nós, na nossa alma. É uma verdade que precisa ser reluzente dentro de nós, precisa brilhar como um sol dentro de nós, para acabar com as trevas dessa ignorância que a gente tinha até então, para fazer essa adesão consciente. A minha vida pertence a Jesus, a minha vida é de Jesus. Então, se a minha vida é de Jesus, o que eu quero fazer fora dele? O que eu quero fazer fora da vontade dele?
Não tem sentido isso. Aí a gente percebe, então, o sentido está em estar com Ele estar em nós, porque nós não nos pertencemos mais. Nós não nos pertencemos mais, nós somos dele. Tudo foi feito por Ele e para Ele, porque dele, por Ele, são todas as coisas, inclusive eu, e inclusive tudo que me cerca, tudo que me cerca, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, e eu sou uma coisa, eu sou uma coisa, então eu sou para Ele, sou dele, e só sou nele. Então, se eu compreendo que eu só sou nele, eu não existo fora dele. Então, a gente vai percebendo que tudo que a gente até então sabia, conhecia, muito disso era engano desse mundo. A gente vivia cego, enganado nesse mundo, achando que a gente tinha uma vida fora de Deus, que a gente podia fazer as coisas do jeito que a gente bem entendesse que estava certo. Basta fazer certinho, conforme as determinações do regimento interno, o regimento natural da vida, as leis naturais, as leis dos homens, as leis religiosas, as leis da igreja, os próprios 10 mandamentos. Então basta que eu cumpra isso e está tudo certo. Eu já estou fazendo a vontade de Deus. Então eu já estou fazendo o que eu deveria fazer. Sim, até que eu conheça isso, tudo certo. Até que eu saiba dessa informação que não é mais assim, tudo certo. Mas a partir do momento que eu toco no conhecimento de que essa vida não é mais minha, ela na verdade nunca foi, mas agora eu sei que ela não é minha. Então não tem mais como eu continuar fazendo apenas a vontade de Deus. Não tem mais. A redenção ela já não tem mais o espaço 100% na minha vida agora. Ela agora é um meio. Agora eu entendo que a redenção é um meio, mas o fim mesmo, o objetivo final, o projeto mesmo é ser para Deus, total. Porque somos isso, fomos feitos para isso. Então, se até então a gente conhecia uma realidade, agora a gente está acessando uma realidade, ou melhor, acessando um conhecimento novo, acessando verdades novas. E não podemos ficar de olhos e ouvidos fechados, com o coração trancado para isso, porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente sabe, que a gente tocou de conhecimento e se fechou para ele. É aquela realidade que o Senhor fala, que o pecado contra o Espírito Santo é o único pecado que não tem perdão. Ou seja, o pecado do fechamento, é o pecado da dureza do coração. Beleza, é assim, mas eu não quero que seja assim, eu não aceito que seja assim. Eu não quero, não aceito. Beleza, você é livre, mas saiba que você está pecando contra o Espírito Santo. Tocar uma verdade e negar ela, não aceitá-la é pecar contra o Espírito Santo. E isso é não apenas grave, é gravíssimo. A gente não pode, e também, beleza, tem conhecimento muito fortes, muito profundo nesses escritos, então eu não vou nem tocar porque eu não quero saber, porque eu não quero incorrer na culpa de saber e não ter assumido o que eu aprendi. Pior ainda, porque você também está se fechando para não conhecer. Então a gente precisa também saber disso, ter essa consciência. Não adianta a gente ficar enfeitando a verdade ela é pura, a verdade ela é o que é. A verdade não é enfeitada, a verdade não vem ali camuflada, a verdade é o que é. E a gente precisa
tocar nela e desejar ir se abrindo mais e mais e mais para saber mais. Senhor, eu quero saber mais, eu quero conhecer mais, porque eu quero corresponder mais, porque eu quero viver isso, Senhor. Essas verdades, essas verdades vão iluminando a nossa vida, vai iluminando a nossa alma, e a gente vai aderindo dia após dia, porque cada uma dessas verdades, elas vão fazendo a gente ficar mais e mais apaixonado por Deus, mais e mais desejosos de ter isso. Então esses são os bens que Ele comunica, são os bens de viver na vontade divina, é conhecer cada vez mais e desejar cada vez mais ter essa vida conosco. Então isso é tão importante. Só que muitas pessoas vão passar por isso até mesmo como cegos, mudos, surdos, e não vão perceber, involuntariamente, mas muitos vão se fechar voluntariamente, espontaneamente vão se fechar a isso, infelizmente, mas é o real. Capítulo 29, 12 de dezembro de 1917. O sol dá uma semelhança dos atos feitos no divino querer. Continuando o meu habitual estado, eu estava me fundindo toda no santo querer do meu doce Jesus e rezava, amava e reparava. E ele me disse: minha filha, queres uma semelhança dos atos feitos no meu querer? Olhe para o alto e aí encontrará o sol. Um círculo de luz que tem seus limites, sua forma, mas a luz que sai deste sol, de dentro dos limites de seu arredondamento, enche a terra, se estende em qualquer lugar. Não em forma redonda, mas onde encontra terra, montes, mares, para iluminar e para investir com seu calor. Tanto que o sol, com a majestade de sua luz, com o benéfico influxo do seu calor e com investir a todos, se torna o rei de todos os planetas e tem a supremacia sobre todas as coisas criadas. Agora, assim são os atos feitos em meu querer, e ainda mais, a criatura ao agir, seu ato é pequeno, limitado, mas conforme entra em meu querer se faz imenso, investe a todos, dá luz e calor a todos, reina sobre todos, adquire a supremacia sobre todos os outros atos das criaturas, tem direito sobre todos, assim que impera, governa, conquista. Não obstante, seu ato é pequeno, mas com fazê-lo em meu querer, sofreu uma transformação incrível, que nem ao anjo lhe é dado compreendê-lo. Só eu posso medir o justo valor destes atos feitos em minha vontade. São o triunfo de minha glória, o desabafo de meu amor, o cumprimento de minha redenção. E me sinto como compensado da mesma criação. Por isso, sempre adiante em meu querer. Olha aqui, o Senhor complementando aquilo que está no trecho anterior, complementando essa informação de que é sublime, é tão alto que nem mesmo os anjos podem compreender. Então, se nem os anjos podem compreender o que é um ato feito na divina vontade, quem somos nós para tentar compreender? A gente aceita, mas no relacionamento com Ele a gente vai compreendendo muita coisa. E olha aqui essa comparação que ele faz com o Sol, que são o Sol está lá, é redondo, brilha, emite calor, tem uma forma, tem um tamanho, mas os raios que saem dele atingem toda a terra, adentra tudo aquilo que ele toca, ele penetra, mas ele tem uma limitação. Mas os raios dele, quem pode medir os efeitos dos raios e do calor do sol? Quem pode medir? Só o Senhor mesmo que consegue medir os efeitos. Mas é um astro que está lá brilhando. É uma criatura que está lá fazendo o seu ofício, sua função. Mas os efeitos dos atos que ele produz, os efeitos da produção do calor e da luz que ele emite,
Quem vai poder medir? Ninguém tem condições, ninguém humanamente tem condições de medir os efeitos do brilho que ele produz. E assim são os atos daqueles mais insignificantes aparentemente do nosso dia a dia. Feitos na divina vontade têm um valor imenso que só o Senhor pode medir. Porque não são mais atos, porque a gente precisa entender, não são mais atos humanos, são atos de Deus em nós, são atos de Jesus em nós. É Ele que assume a nossa humanidade e faz em nós. Então, o simples fato de lavar uma louça é um ato humanamente tão insignificante, mas se ele é feito na divina vontade, não sou eu que estou fazendo esse ato, é o Senhor fazendo em mim, ele possui um ato de reparação que alcança todos os seres humanos do presente, passado e futuro. A gente compreende nesses escritos que os atos na divina vontade são atos eternos, são atos divinos e que abraça todas as gerações. Assim como ele, quando ele viveu, ele fez todos os nossos atos, ele viveu toda a nossa vida, ele reparou tudo por nós, por causa da divina vontade, porque ele viveu na divina vontade. Se não fosse isso, teriam sido apenas atos humanos que ele teria feito. Mas como a vida dele foi na divina vontade, tudo que ele fez foi eterno, foi tudo atos divinos nele, na humanidade dele, mas foram tudo atos divinos que aconteceram. E aí assim também são os nossos. E saber disso tem que modificar a nossa forma de ver aquilo que nós fazemos. Porque não somos mais nós que estamos fazendo. Por mais que no externo não haja nada diferente. E a gente não vai ver nada realmente diferente. Porque é interior, a gente tem que saber disso, lembrar sempre disso. É uma atitude interior que faz com que o ato exterior se torne um ato divino. Mas aos olhos, aos ouvidos, a inteligência humana não tem nada de diferente, não tem efeito nenhum, não tem diferença nenhuma, não tem brilho nenhum, é o mesmo ato, só que tem toda a diferença porque não é mais eu que faço, é Ele fazendo através de mim. E isso é importantíssimo a gente ir compreendendo. No capítulo 30, 28 de dezembro de 1917, Jesus quer os atos contínuos da criatura, não importa que sejam pequenos, contanto que esteja o movimento, o germe, ele os une aos seus e os faz grandes. Olha aí, vamos lá. Continuando meu habitual estado e estando um pouco sofrida, pensava entre mim: como será que não me é dado poder encontrar repouso nem de noite nem de dia? Antes, quanto mais débil e sofredora, tanto mais minha mente está desperta e impossibilitada para tomar repouso. E o meu doce Jesus me disse: minha filha, tu não sabes a razão, mas eu sei, e agora digo-te a ti. A minha humanidade não teve descanso, e em seu próprio sono não tive trégua, senão que intensamente trabalhava. E isto porque, devendo dar vida a todos e a tudo, e refazer em mim tudo, me convinha trabalhar sem interromper um instante. E quem deve dar vida deve ser um contínuo movimento e um ato jamais interrompido. Assim que eu estava em contínuo ato de fazer sair de mim vidas de criaturas e de recebê-las. Se eu quisesse repousar, quantas vidas não teria saído, quantas não tendo meu ato contínuo não teriam se desenvolvido e teriam ficado murchas. Quantas não teriam entrado em mim, faltando-lhes o ato de vida de quem é o único que pode dar a vida? Agora, minha filha, quero-te junto comigo e em meu querer. Quero teu ato contínuo, assim que tua mente desperta é ato. O murmúrio de teu coração de tua oração é ato. Os movimentos de tuas mãos,
Os batimentos de teu coração, o mover de teu olhar, são atos. Serão pequenos, mas o que me importa, desde que haja o movimento, o germe. Eu os uno aos meus e os faço grandes, e lhes dou virtude de produzir vidas. Nem meus atos foram todos aparentemente grandes, especialmente quando eu, pequeno, gemia, chupava o leite de minha mãe, me entretinha em beijá-la, acariciá-la, entrelaçar minhas mãos às suas. Maior, cortava flores, tomava água e outras coisas. Estes eram todos atos pequenos, mas estavam unidos em meu querer, em minha divindade, e isto bastava. E então se tornavam tão grandes de poder criar milhões e bilhões de vidas. Assim, enquanto gemia, dos meus gemidos saíam vidas de criaturas. Mamava, beijava, acariciava, mas eram vidas que saíam. Nos meus dedos entrelaçados com as mãos de minha mãe, corriam as almas. E enquanto cortava as flores e tomava água, eram almas que saíam do bater do meu coração incriado e entravam. O meu movimento foi contínuo, eis a razão da tua vigília. Quando vejo teu movimento, tuas ações e meu querer, que agora se põe a meu lado, ora me corre em minhas mãos, ora em minha voz, em minha mente, em meu coração. E eu os faço o movimento de todos e a cada um dou vida em meu querer, dando-lhes a virtude de meus atos e faço-os correr para a salvação e para o bem de todos. Olha que lindo, nesse trecho aqui o Senhor vem explicando para nós como é que é isso, como que se dá isso, como que pequenos e insignificantes aparentemente os atos eles podem conter vida divina, porque não é atos mais nossos, são atos unidos com Ele, atos dele em nós. Então, como que isso não vai fazer diferença na nossa vida? Como é que a nossa vida pode continuar a mesma? Não tem como. Não tem como. Por isso que Ele quer que todos os atos nossos sejam contínuos. E só podem ser atos contínuos se eles forem feitos na divina vontade. E aqueles atos mais simples, desde um batimento do coração, desde um suspiro, são atos dele. E tomam poder de atos eternos. Poder de criação, imagina os nossos atos, poder de criar vidas novas, de levar a vida para as outras almas. Não que nós vamos criar novas pessoas, não. Todas as pessoas que existiram e existirão já estão, já na eternidade elas já existem. No coração, no pensamento de Deus já existe. Mas essa vida que vai chegar até essas almas, os nossos atos vão proporcionar isso. Assim como os atos de Jesus na sua humanidade proporcionou a vida para nós, proporcionou a vida para todos os seres humanos. Então, aqui a Luísa reclamando de que ela não podia nem repousar, nem de noite nem de dia, ela não podia descansar. Ela estava ali sofrendo, mas tinha que ficar, mas estava ali em vigília, sem tomar repouso. E aí Jesus falou, ele também não tomou repouso. Se ele tivesse repousado, ele não teria muitas e muitas vidas ficado sem vir à vida. Muitas almas teriam ficado sem vir à vida ou murchadas, aquelas flores murchas, por causa que não teria ali a vida, estaria sem vida. E aí a gente pensa, nossa, mas como assim? Jesus não dormia? Será que ele não dormiu? Claro que ele dormiu. Mas sabe por que Jesus dormiu? Para nós podermos dormir. Ele fez por causa de nós. Tudo que Jesus fez na humanidade, ele fez por causa de nós. Imagina? Ele não precisava de nada, né?
Então, tudo que ele fez, comer, tomar banho, caminhar, sentar, falar, dormir, ele fez por causa de nós, para serem atos, para tornarem-se atos divinizados para nós, um dia tomarmos posse desses atos. Ele não precisava de nada disso, porque ele era Deus também, mas ele fez por causa de nós. Então, o sono que hoje nós podemos dormir, quem pode hoje deitar num travesseiro e repousar, descansar, ter ali um sono reparador para refazer as energias, refazer o corpo ali, para no dia seguinte estar pronto para continuar a vida. Foi por causa de Jesus, foi por causa dele, e ele fez por causa de nós. Então, saber disso, meu Deus, faz uma diferença muito grande na nossa vida. O nosso sono não pode mais ser o mesmo. O nosso dormir não pode ter o mesmo significado mais a partir dessa informação. O nosso despertar não pode mais ter, não pode ser da mesma forma depois dessa informação, depois desse conhecimento, depois dessa revelação. Não pode ser mais a mesma coisa. Nossa, eu durmo, eu posso repousar, eu posso descansar porque Jesus fez por mim, porque Ele fez isso por mim. E então eu hoje não posso mais dormir por mim mesma. O meu repouso precisa ser um repouso em Jesus, precisa ser Ele repousando em mim, precisa ser Ele dormindo em mim, porque é um ato dele através de mim, para poder gerar vida, para levar vida, para Ele fazer, para Ele continuar a sua humanidade em mim. Eu sou um espaço de continuação da vida de Jesus. É bem simples isso. Porém, não é apenas algo humano, apenas algo desse mundo. Não, é algo eterno. É algo que transcende, algo que ultrapassa todo o entendimento, que ultrapassa toda a compreensão humana. Porque se até mesmo os anjos não compreendem aquilo que Jesus fez, aquilo que ele revela, quem somos nós para compreender? Mas a gente se dobra diante desse conhecimento, a gente se rende. Eu me rendo a ti, Senhor. Vem reinar em minha vida. Tem uma canção da Eliana que fala, né? Eu me rendo a ti, Senhor. Vem reinar em minha vida. E assim a gente vai se rendendo a cada momento, a cada instante que a gente vai tomando consciência, a gente vai se rendendo. Eu me rendo, Senhor, eu me entrego a Ti, governa sobre mim, reina sobre a minha vida, realiza aquilo que o Senhor quer em mim. Eu sou um espaço da Sua vida, então faz, Senhor, em mim. E aí a gente vai agradecendo, aí a gente consegue agradecer ao Senhor pelas mínimas das mínimas coisas, ser grato a Ele por tudo, porque a gente vai reconhecendo que tudo é dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é nele. E a gente não é fora dele. E a gente não se rebela contra esse conhecimento, contra essa verdade. A gente se rende a essa verdade. Então é uma vida de rendição à verdade e não de uma rebeldia à verdade. Ah, não aceito isso não. Não entra na minha cabeça. Ah, eu não compreendo isso. Ah, não entendo isso. Então para mim isso não existe. Se eu não entendo, não existe. Calma, calma. É à medida que a gente vai se rendendo, que a gente vai se entregando. Aí a gente vai falando, sim, Senhor, eu não sei como é que é. Eu não entendo, Senhor, como que pode eu dormir e ser um ato na Tua divina vontade. Eu não entendo isso, mas se o Senhor está dizendo que é, eu aceito. Eu aceito e desejo profundamente que o meu sono seja o seu, que o Senhor durma em mim. E assim de todo o resto da nossa vida, um caminhar, um se locomover de um lugar para o outro, são atos, tudo é ato, tudo é movimento, é ação.
Um pensamento que passa na nossa cabeça é um ato, é um movimento, é uma ação acontecendo. E saber assim, nossa, é uma vida de Deus sendo em mim, existindo em mim. Eu não entendo isso, mas eu amo isso, porque eu sei que é verdade. Eu não posso negar, porque eu já vi, eu tô vendo, entendeu? Na nossa alma a gente vai vendo a verdade, a gente vai compreendendo a verdade aos poucos, aos goles, como um trecho que a gente, no nosso grupo de estudo, a gente viu na semana passada. O Senhor vai trabalhando passo a passo na nossa alma, vai trabalhando ali a pouco a pouco que ele vai trabalhando. Então a gente não precisa querer saber tudo de uma vez, querer compreender, nossa, eu só vou aderir se eu entender de uma vez por todas. Nunca, nunca. Então esquece. A gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai compreendendo aos poucos, e à medida que a gente vai caminhando, à medida que a gente vai vivendo, esse pouco a pouco vai se tornando maior, porque um pouco juntado com outro pouco, ele já se torna um pouco maior. E assim é uma sucessão, a nossa vida é uma sucessão. E também vai se dando uma sucessão de compreensões. São conhecimentos que a gente vai tocando e vai sendo uma sucessão de compreensões aos poucos, aos goles, assim como a gente também reza na oração para Nossa Senhora. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma. Então, é goles que a gente vai recebendo, porque a gente não é capaz de receber a verdade como um todo de uma vez por todas. A gente vai recebendo aos goles, muitas vezes até a conta-gotas. Vamos recebendo as verdades, vamos recebendo as informações. Então, por isso que é tão importante a gente ler esses escritos, acessar esses escritos, mas com a reta intenção de que o Senhor ali se comunique com a gente. Então, acessando esses escritos nessa intenção, Senhor, fala comigo. Senhor, fala comigo, se comunica comigo, me revela o que o Senhor disse para Luísa, o que o Senhor depositou nela, que ela escreveu. Revela para mim, revela para minha alma. E isso vai sendo atos também. E ele ama isso, porque a criatura vai conhecendo e vai se rendendo à verdade que vai tocando. E a vida vai se desenvolvendo, a vida dele, a vida do querer dele vai se desenvolvendo na nossa. Então é tudo que o Senhor quer, que a sua vida, que o seu querer, que a sua vontade se desenvolva dentro da nossa humanidade. Que ele se cresça, que ele viva, que ele reine na nossa humanidade. Nós somos para ele. A gente precisa se convencer de uma vez por todas que nós somos para Deus, nós fomos feitos por Deus, para Deus. Nós não existimos fora de Deus. Ninguém existe fora de Deus, todos nós. É a divina vontade que dá a existência para nós, que nos dá o respiro, que nos dá o batimento. Então, ter a vida de Deus dando para nós as condições da nossa existência, e não dar o espaço de governo para ele na nossa vida é roubar de Deus. E tem trecho que ele fala que o ser humano que vive fora da vontade divina está roubando Deus. Está roubando Deus, imagina. Recebe dele e ainda é contrário, ainda não é grato, ainda não reconhece. Mas tudo bem, nós estamos acessando esses conhecimentos agora. É tudo muito novo para nós. E Deus tem paciência com a gente, e também nós temos que ter paciência com a nossa lerdeza, com a nossa pequenez, com o nosso fechamento. E pedir a sua graça todo o tempo. Senhor, eis-me aqui, faça-se em mim conforme o teu querer, conforme a tua santíssima vontade. E a gente todos os dias vai repetindo essa intenção de viver essa vida que Ele quer, que Ele viveu para nós. E agora a gente tem a possibilidade de ver isso de forma consciente acontecendo em nós. Então isso precisa fazer a diferença, isso precisa fazer toda a diferença na nossa vida. Não pode mais ser como antes, mas nós somos livres. Deus não impõe, Ele propõe
mas não impõe. É nós, da nossa liberdade que Ele mesmo nos deu. Ele nos dá a vida, mas nos dá a liberdade de escolher Ele ou não, ou rejeitá-lo. Então nós temos a possibilidade de aceitar ou rejeitar. É a nossa liberdade que faz isso. Só que conhecer a verdade e rejeitar a verdade é pedir a morte, é pedir as trevas, é pedir o inferno para nós. E a gente já vive o inferno aqui na Terra quando a gente vai recusando aquilo que Deus propôs para nós, aquilo que Ele viveu para nós. Então, viver uma vida infernal aqui nessa Terra é essa vida fora de Deus, que a gente quer viver fora de Deus. Não que a gente vivendo em Deus, a gente vai ter uma vida bela, uma vida sem problemas, não se trata disso, porque a vida do próprio Deus sobre a terra, ou seja, a vida de Jesus sobre a terra, foi uma vida de sofrimentos, não apenas sofrimentos externos, mas sofrimentos internos. A vida oculta dele foi um sofrimento muito grande. Ele viveu refazendo os nossos atos, viveu reparando, vivendo a nossa vida, reparando por tudo que nós fizemos e faríamos. Ele sofreu a paixão, tudo que ele viveu e sofreu. Nós não podemos, para nós não vai ser diferente, porque é uma vida dele, da humanidade de Jesus. Não é uma vida da divindade de Jesus. Não é uma vida da divindade de Jesus, gloriosa dentro de nós. Não, é uma vida da sua humanidade, do sofrimento, das dificuldades. É essa a vida que nós vamos viver, é a vida da humanidade de Jesus. É a continuação da sua humanidade na nossa humanidade. Então, não é uma continuação da vida gloriosa depois da ressurreição, não. Essa aí vai ser depois. Isso vai ser depois que a gente voltar para casa, que a gente voltar para nossa casa. Mas aqui na Terra é isso aí, é essa vida, é sofrimento, é entrega, é doação, é amor todo o tempo, amor todo o tempo. E a gente precisa ter isso presente. Que a nossa vida nessa terra precisa ser no amor. E o amor é doação. O amor é morte contínua da nossa vontade. O amor é morte contínua das coisas que a gente acha que é importante nesse mundo. Das coisas desse mundo. É morte para as coisas do mundo. É a morte de toda a realidade mundana, de toda a realidade terrena. Mas é uma vida de Deus. Então, é uma vida que ultrapassa a nossa compreensão. E a gente só deve. Então, muitas coisas a gente vai compreendendo de forma clara, outras vão ficando veladas, mas é só de saber, né, que o Senhor quer desenvolver, quer nos trazer esse conhecimento, quer fazer essa vida conosco, viver a vida dele dentro de nós. Imagina, o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador quer viver dentro de nós, quer ter uma vida dentro de nós, governar dentro de nós, quer o espaço da nossa vida que é dele, nós não temos nada. Ele quer ter o que é de direito dele de volta e a gente saber que a gente pode falar sim, eis-me aqui, e poder falar isso e dizer faça-se. Meu Deus, é isso, Senhor, faça-se. Reina, governa, impera sobre mim. Faz uso de tudo na minha vida. Faz uso da minha humanidade para o que o Senhor quiser. Eis-me aqui. E essa vida vai se dando, vai se desenvolvendo e a gente vai amando a cada dia. Estar conhecendo, acessando esses conhecimentos. A gente vai se sentindo mais do que privilegiados. Meu Deus, hoje mais de 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra existindo nesse dia, e eu conhecendo isso, eu tocando esses conhecimentos e não me sentir privilegiada, de não me sentir amada por Deus, por estar conhecendo isso. Nossa, meu Deus do céu. Ah, Jesus, muito obrigada. Louvado, bendito, glorificado seja sempre, 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 por todos os séculos dos séculos, Senhor. Por esse amor imenso que o Senhor tem para comigo, para com essa criatura vil, para com essa criatura inútil, mas que o Senhor quer, que o Senhor deseja, que o Senhor quer fazer vida, que o Senhor quer
governar sobre mim. E eu louvo e bendigo o Senhor por isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados por toda a eternidade, por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.